profético que Deus chamou, o profeta Abacuque, tem a ver com a entrega de notícias. Entregar uma notícia boa é muito fácil, mas entregar uma notícia ruim é complicado demais. Com isso eu quero declarar para os irmãos que o profeta Abacuque recebeu de Deus essa incumbência de entregar para o seu povo uma mensagem que tinha um peso. Eu cheguei estudando esse texto bíblico, eu imaginei como seria para o profeta, de que maneira ele se comportaria diante da necessidade de atender um chamado tão complicado. Se você puder manter a sua Bíblia aberta como bom bereano, faça isso, pois vai ser muito útil para nós outros aqui nesta noite. Perceba, queridos irmãos, que no capítulo de número 1, versículo de número 1, a palavra de Deus diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. O peso. Esta palavra peso também é traduzido em algumas traduções como sentença. Um profeta que recebe uma chamada de Deus para entregar sentença. Quando eu li o versículo 1, identifiquei a palavra sentença, eu imaginei um médico. Eu imaginei um médico que está diante de um paciente que foi diagnosticado com uma doença terminal, e esse médico agora precisa passar a informação ao paciente de que ele está com uma doença terminal. Eu não sei se aqui esta noite tem alguém da área da saúde, mas eu entendo que dar notícias desse tipo não é nada fácil. Eu me lembro de uma vez que meu sogro sofreu um acidente e alguém da família ligou para mim para que eu pudesse informar a minha esposa. Meus irmãos, vocês não sabem como foi difícil para mim ter que informar a minha esposa que o pai dela havia sofrido um acidente. Não é fácil exercer um ministério de sentença, de entrega de sentença, de relatórios de algo desagradável que está para acontecer. É por isso, queridos irmãos, que o capítulo de número 1 começa dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Esse peso de entregar uma sentença condoeu o coração do profeta Abacuque de uma maneira muito profunda. Ele teria, queridos e amados irmãos, que está falando contra a sua própria casa. Ele teria que dar um diagnóstico que Deus lhe permitiu ver, porque o texto diz que o peso que viu o profeta Abacuque, ele teria que dar um diagnóstico que Deus colocou na sua mão para que ele entregasse para o seu povo, para a sua terra natal, para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos. Imagina que exercer um ministério como o de Abacuque não é nada fácil. Abacuque se identifica na Bíblia com Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Abacuque se identifica com o salmista Asaf, aquele homem que, por observar o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios, a sua mente entrou em parafuso. Ele teve dificuldade de compreender isso. A mesma coisa vai acontecendo com o profeta Abacuque, porque ele está percebendo, queridos irmãos, que há uma sentença. Ele está percebendo que há um grande mal que vai vir de uma forma avassaladora sobre o seu povo. Ele está vendo que os inimigos que são taxados como os ruins estarão vindo contra o povo de Deus, que são taxados como povo bom. Povo bom porque tem a lei de Deus, é bom porque conhece o Deus da lei, é bom porque a principal responsabilidade de divulgar um Deus eterno, poderoso, grandioso, estava sobre eles. Povo bom porque eles eram escolhidos por Deus para representar todas as nações de toda a terra. Eles se achavam tão bons que não poderiam conceber que Deus suscitaria inimigos, nações pagãs, para
devastá-los, para arruiná-los. Isso tudo faz a mente do Abacuque entrar em crise, entrar em grande conflito. É aqui, queridos irmãos, que nós começamos a identificar o porquê que no capítulo de número 3 e no versículo de número 18 o profeta está declarando: todavia eu me alegrarei no Senhor. Talvez, se você ler um pouquinho a mais a sua Bíblia, você vai perceber que Abacuque não está declarando eu me alegrarei no Senhor porque Deus estava mudando a sentença. Não é isso. Talvez você vai analisar a sua Bíblia e você vai ver ele dizendo eu me alegrarei no Senhor, e não é porque Deus mudou o quadro, mudou a realidade. Não é por isso. Talvez você possa também compreender que Abacuque se conformou pelo fato de que Deus não mudaria de ideia. O contexto, a realidade aqui, queridos irmãos, é muito mais profunda do que você possa imaginar. O que leva o profeta Abacuque a fazer a declaração: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não era porque Deus estava lhe dando privilégios diante dos males, diante das catástrofes. Ele receberia privilégio. Daniel não recebeu privilégio quando Nabucodonosor com seu exército adentrou Jerusalém. Os amigos de Daniel não receberam privilégios. Eles não receberam privilégios quando aconteceu aquela grande devastação. Eles não receberam, queridos irmãos, esses privilégios. E tantos outros jovens talentosos que a Bíblia nem sequer menciona, mas fala de uma forma indireta sobre eles. Eles não receberam privilégios quando o mal veio. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, queridos irmãos, é que em primeiro lugar o mal não vem sem causa. Deus não é injusto de sentenciar alguém a um castigo sem que haja razões para tanto. Deus não é injusto para colocar alguém em um cativeiro sem que haja intenção de Deus em fazer este tipo de coisa. O que era que estava acontecendo aqui no mundo na época de Abacuque? Perceba, queridos, uma coisa importante: a distância do livro de Abacuque para nós é de 2500 anos aproximadamente. A distância entre o livro de Abacuque para nós é de 2500 anos aproximadamente. No entanto, nós vamos perceber uma atualidade dos fatos da época de Abacuque com a época que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui no capítulo de número 1 e no versículo de número 3, quando Abacuque, no capítulo 1 e no versículo 2, ele está em conflito, ele está com a sua mente tomada de dúvidas. Mas no capítulo 1, no versículo 3, ele está mostrando, está falando sobre realidades que havia na sua terra. É como que se ele estivesse denunciando e declarando o seguinte: há males a vir sobre nós e a razão é simples. Nós temos culpa no cartório, nós temos motivos para que os males viessem ou venham sobre nós. A mensagem de Abacuque é tão atual, queridos irmãos, que você não tem noção. As mesmas crises que a nação, que o povo daquela época viveu, são os mesmos que nós estamos vivendo. A questão é: como é que eu me comporto diante de tantas calamidades? A questão é, no meio de tanta podridão, no meio de tanto problema de caráter, no meio de tanta crise espiritual, no meio de tanta crise moral, como é que eu me comporto? Como é que eu me posiciono diante disso? Ora, queridos irmãos, não importa se nós estamos vivendo uma época em que uma grande porcentagem, há um grande percentual de pessoas que estão andando na lama, pessoas que já mancharam as suas vestes, pessoas que já comprometeram o seu caráter moral, pessoas que já não têm mais dignidade perante a sociedade. Não é por isso que você também vai se render e vai dizer: ora, se todo mundo já está assim, eu não sou melhor de ninguém. Você vai perceber que
que Abacuque está no mesmo cenário, na mesma situação, no meio de um povo que está em uma situação de calamidade. Mas esse profeta entende: eu não posso me render, eu não posso me conformar, eu não posso me igualar. Nesta noite, Deus me mandou aqui para dizer para você: não se iguale, não se conforme, não se misture. Aleluia. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também que suscite contenda e o litígio. Ele denuncia também, queridos irmãos, no versículo 4: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Ora, queridos irmãos, entenda uma coisa: ele está falando da lei que dominava as ações do povo hebreu. Ele está falando da Torá, ele está falando do Pentateuco. Mas para aí que existe um problema aqui. Será que a palavra de Deus se afrouxa? Obviamente que não. Ele está falando de leis que eram extraídas a partir da Torá, a partir do Pentateuco. Essas leis que era para ajudar o fraco diante dos fortes, era para ajudar as pessoas a viverem em comunidade, tinha sido comprometida. Já não havia mais uma observância. Ele estava criticando que a Constituição da época existia, mas não existia compromisso com essa Constituição. Nós estamos vivendo tempos iguais, tempos semelhantes, aonde a Constituição da igreja do Senhor é a Bíblia. Mas quantas pessoas que estão jogando essa Constituição de lado, quantas pessoas que não estão mais observando a Constituição. Ora, queridos irmãos, nós somos um povo que temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos terrenos, estamos aqui de passagem, mas nós somos cidadãos celestiais. Como cidadão terreno, nós conhecemos a Constituição brasileira, mas como cidadão celestial, aqui está a Constituição, aqui está a Constituição da igreja. Essa Constituição não estava valendo nada na época de Abacuque. Essa Constituição não estava mais sendo observada, não estava sendo mais valorizada. Os fortes afligiam os fracos. Aqueles que queriam defender os bons princípios eram criticados. É como hoje. Se alguém quer defender a pureza, tem sempre um liberal que quer contaminar o rebanho, mas o sangue de Jesus tem poder. Se alguém quer se preservar da doutrina da palavra de Deus, tem sempre aquele que vem dizendo: nós estamos na era moderna, nós estamos na era tecnológica. Desde quando, queridos irmãos, existe isso diante de um crente que lê Bíblia? Brasileira pode falhar, podem rasgar a Constituição brasileira, mas a Constituição da igreja permanece intacta. A palavra de Deus, queridos, continuará sendo viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Eu não vim aqui pregar o que você queria ouvir, mas eu vim aqui dizer à igreja do Senhor: nós não podemos rasgar essa Constituição, nós não podemos nos afastar desta palavra. Lembre-se da época dos reis, quando diz a Bíblia que a palavra de Deus tinha desaparecido em uma reforma, salvo engano, feita pelo rei Josias. Achou-se o livro da lei, e quando achou-se o livro da lei, as coisas se normalizaram, a santidade voltou, a presença de Deus dominou. Nós precisamos achar a palavra de Deus. Onde foi que você perdeu? Onde você perdeu? Acha outra vez.
És grande, Jesus. Queridos, Meu Pai. eu diria, amados, que o profeta Abacuque era um homem de Deus em uma grande crise. Aleluia. Abacuque era um homem de Deus vivendo em um mar de crise. Queridos, uma das grandes crises do profeta Abacuque foi ele saber que existia uma sentença contra o seu povo e que ele não poderia mudar a sentença. Mas a crise desse homem vai se aumentando, porque quando ele resolve se comportar de uma forma que quase ninguém se comporta na crise, que é orando. Diz a palavra de Deus que o Abacuque ele se comporta de uma forma que a minoria se comporta, que é orando, buscando de Deus as razões. Queridos, eu preciso falar isso aqui essa noite. Eu ainda acredito que o melhor lugar de crente fazer protesto é de joelho. Eu ainda acredito, porque eu nasci em uma Assembleia de Deus, que crente não batia a boca com ninguém, crente só batia os lábios com Jesus. Crente visualizava um problema e buscava a Deus, aproveitava o círculo de oração. Crentes conheciam na Bíblia o texto que diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Ainda tem esse versículo na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha Bíblia ainda tem esse versículo. Na vida de muitos ainda funciona, não sei na sua. É o que esse homem faz, irmãos. A gente gostaria muito, eu gostaria muito de ficar dizendo aqui: todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas espera aí, eu não quero ser irresponsável, eu não quero convidar você para uma alegria irracional, eu não quero convidar você para ficar aqui gritando: eu me alegrarei no Senhor, sendo que você não observe antes a realidade que esse homem de Deus está. Porque se você abre a sua boca e diz assim: eu me alegrarei no Senhor, por quê? Porque eu estava no vale e Deus fez comigo como fez com Jó. Ele mudou meu cativeiro. O contexto de provação que viveu Abacuque para o que viveu Jó é muito diferente. É semelhante na questão de crise, na questão de indagações, de questionamentos. Abacuque vai fazer questionamentos que, se você for olhar, o Jó também faz os questionamentos. Porque na nossa cabeça, queridos irmãos, se não há um porquê o justo sofrer, então nós vamos querer atribuir uma certa injustiça de Deus. E se a gente atribuir a Deus uma injustiça da parte dele, a gente vai colocar em dúvida o caráter moral de Deus, Nós vamos colocar em dúvida, os atributos de Deus. Deus não seria justo. Mas escute, queridos, o melhor lugar de buscar as respostas que a terra não tem é no Deus dos céus. Irmão, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Irmão, eu não estou entendendo porque no meio da minha família há tanta miséria. Olha, pregador, eu venho de um contexto familiar aonde minha avó se separou, minha mãe se separou, não sei quem se separou, e agora essa crise está beirando o meu casamento, e eu acho que também. Aleluia! Talvez você acredite na maldição hereditária, mas eu acredito em um Deus que, quando resgata uma vida, quebra toda a maldição. Funciona enquanto alguém não se entrega para Jesus, para Ele quebrar toda a maldição. Enquanto esse alguém não se entrega, a maldição prevalece, acaba com o casamento de um, destrói a vida do outro. Mas no momento que a sua vida passa a ser guiada por Jesus, a maldição cai por terra, a glória de Deus vem, a felicidade na família prevalece. Está
Sabe aquela noite que você passou todinha conversando com alguém, a tua vida no WhatsApp não resolveu de manhã, mas olha o que a Bíblia diz, queridos irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem pela manhã, vem pela manhã. Como é que você se deixa dominar pelas redes sociais, irmão? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você pode prejudicar o seu casamento, a sua família por causa de redes sociais? Como é que você faz isso? Volta a buscar a Deus como antes. Sabe os carinhos do joelho? Volta a calejar o joelho. Você era melhor nessa época. Eu já deletei do meu Facebook várias pessoas que ficam postando a sua vida, desabafando em Facebook. Ora, irmão, vai desabafar nos pés de Jesus, vai desabafar nos pés do Mestre. Abacuque estava diante de uma grande realidade complexa, completamente terrível. Mas o que é que ele faz? Ele vai buscar a Deus, ele vai orar, ele se joga na presença de Deus, cheio de dúvida, mas estava lá. Ele estava lá. Olha aqui, irmão, ó, preste atenção. Até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás. Até quando? Esse conflito que Abacuque está vivendo aqui nesse versículo é o conflito que pessoas estão aqui dentro vivendo. Você saiu da sua casa e já faz muito tempo que você está vivendo esse mesmo conflito. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Queridos, escute uma coisa. Há momentos que a gente lê a Bíblia e parece que encontramos razões para sair por aí divulgando contradições da palavra de Deus, porque aqui o profeta está dizendo: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Mas o profeta Isaías disse assim: porque a mão do Senhor não estará encolhida, os seus ouvidos não estão agravados. E aí? Abacuque está certo, Isaías está errado, Isaías está certo, Abacuque está errado. O que está acontecendo? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? É verdade? Abacuque está certo de que Deus não está lhe escutando. Isaías está errado quando proferiu que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão tapados. Escute isso e segure. O nosso desespero faz a gente achar que Deus está indiferente conosco. E se tem uma coisa que corrói o ser humano, é viver o silêncio de Deus. Você precisa de algo decisivo. Você precisa que Deus te dê um norte. E alguém está dizendo para que você continue falando a sua vida para Deus. E você talvez olha para mim e está sem pregador. Sabe quantas décadas tem que eu estou orando por uma só resposta de Deus? Talvez alguém esteja vivendo a mesma crise deste homem. O mundo que a gente está vivendo é o mesmo daquele homem. E a crise que alguém está vivendo é a mesma. E aonde que está o erro então?
Deus está indiferente comigo. Deus está me marcando. Deus está me perseguindo. Deus está de complô comigo. O que está acontecendo? Que eu tenho clamado a Deus e Deus não tem me escutado. No grito do desesperado, Deus não ouve, Deus não vê, Deus não se move. Deus perdeu o poder, perdeu a força. No grito do desesperado, Deus é injusto. Os atributos de Deus não existem. Mas preste atenção aqui. Na consideração de Abacuque, Deus não estava lhe ouvindo. Na sua consideração, no seu desespero, Deus não está lhe ouvindo. Mas eu gostaria de dizer uma coisa: Deus está lhe ouvindo. Não pare de orar. Não pare de buscar. Deus está lhe ouvindo. Não desista do seu compromisso de intercessão. Olha que situação, queridos. Parece que o ministério do Abacuque é mais um ministério sacerdotal do que propriamente dito um ministério profético. Abacuque fala mais com Deus do que com os homens da sua nação. Você já percebeu que tem pessoas que não se movem diante de uma crise facilmente? Não murmura, não reclama, aceita. E você olha para esse alguém e diz assim: no mínimo você deve ser um masoquista. No mínimo você gosta de sofrer. É porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente começa a entender que Deus existe. Deus tem propósito até no silêncio. O silêncio de Deus não emite nenhuma palavra, mas até o silêncio de Deus na vida daquele que vive com Deus, que anda com Deus, que gasta o seu tempo com Deus, ele consegue interpretar o silêncio de Deus em palavras. Deus está me provando, sim. Deus está me ensinando, é verdade. Deus está me treinando. Deus está me capacitando. O silêncio de Deus é angustiador, é desesperador, mas a pior coisa que existe é sair da presença dele, porque ele está calado. Ele está calado, mas está ouvindo. Ele está calado, mas está de pé. Ele está calado, mas é fiel. Abandone o seu imediatismo essa noite, porque Deus está aqui ouvindo, está respondendo. Abandone o seu imediatismo. Outra coisa que Abacuque precisaria aprender diante desse silêncio de Deus. Talvez você não vá gostar do que eu vou falar. Meu Jesus. Ele queria um agendamento do jeito dele. Essa é a questão. A gente está agendando o dia de Deus operar. Hoje é o dia de Deus te dar vitória. E se não for? E se não for? Hoje é o dia de Deus te curar. Preste atenção nisso aqui, irmão. Preste atenção nisso, que é muito sério. É verdade. A minha irmã, cheguei na casa dela em Feira de Santana, e ela estava desanimada, desmotivada, triste e abatida. E eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: tu sabe aquela senhora que eu estava orando, que ela estava de câncer? Sabe aquela senhora? Estava orando, eu fiz tanto jejum por ela, e você não sabe o que aconteceu. Ela morreu. E eu fui para um culto e Deus falou comigo usando alguém que Ele responderia aos meus propósitos e que Ele curaria, para que eu visse que Deus é Deus. E a mulher morreu. Eu não posso ser irresponsável, queridos irmãos, esta noite com você. Eu não posso sair de lá da minha zona rural onde eu moro e chegar aqui e começar a gritar: eu me alegrarei no Senhor, sem ter uma razão de como se alegrar, porque é fácil se alegrar, porque Deus mudou o cativeiro, porque Deus salvou o marido, porque Deus salvou a filha, porque Deus arrancou do tráfico o filho. Mas nem sempre. Sabe por quê, irmãos? Eu queria que você, de tudo que eu estou pregando essa noite, se você puder sair só com isso na sua cabeça, eu já lhe agradeço. O calendário de Deus é um, o teu é outro. Glória a Deus! Ó, irmão, é
Eliseu, se eu estiver errado, varão, pode dizer que eu estou errado, que eu aceito. A vontade de um cantor e de um adorador não é de estourar, irmão. Mas não é de estourar de gordo, não. Não é de estourar. Não é de gravar e Deus abençoar e soprar. É ou não é, varão? Se não for. E o cara está batendo ali. Passa um, passa outro, passa um, passa outro. Passa até gente que não tem a mesma vida que tem o Eliseu. E o Eliseu está no mesmo lugar de 10 anos atrás. O Eliseu está no mesmo lugar de 15 anos atrás. E já passou um, passou outro, passou outro, passou outro. E de repente o cabra vai pensando: poxa Deus, e aí? E a gente precisa entender. Olha, irmão, Deus vai lhe dar vitória. Viu, irmão? Você que está orando, Deus vai lhe dar vitória. Deus vai te entregar a bênção, uma vitória que você tem buscado há anos, que você tem clamado. Deus vai lhe entregar. No calendário dele. É no calendário de Deus. Só que tem uma coisa: esse calendário de Deus pode durar mais uns 10 anos. Mas amanhã você pode vir aqui pela manhã e dizer: eu quero microfone, eu quero contar o meu testemunho. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? É a questão do Abacuque. Ele está dizendo: Deus está demorando de responder. Mas Ele está ouvindo. Mas Ele não está indiferente. É o nosso desespero que nos engana. É o nosso desespero que nos atrapalha, que coloca dúvida na nossa mente. Mas Deus está no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. Você já mudou de igreja achando que era igreja. Você já mudou de casa achando que era casa. Você mudou de bairro achando que era o bairro. Você trocou até aliança, comprou outra aliança. Aquela eu acho que não estava abençoada, essa aqui está abençoada. Você já fez tantas estripulias. E você só precisa entender uma coisa: é no calendário de Deus, irmão. É no jeito de Deus. Deus vai responder. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus respondeu a Abacuque. Deus respondeu esse homem, amados. Irmão, o silêncio de Deus dói, sim ou não? Para Abacuque doeu mais ainda a resposta. Diga comigo: para Abacuque doeu mais ainda a resposta. E sabe por que doeu? Sabe por que doeu? Porque Deus respondeu porque Ele não queria ouvir. Abacuque queria ouvir: olha, meu filho, eu vou confundir os caldeus. Eles não vão entrar em Judá não, viu? Os inimigos não vão. Eu vou tapar os olhos dos caldeus. Eles vão passar indiferente aos judeus, aos... Não foi isso que aconteceu. Deus respondeu, insistiu. É isso. É quando a resposta de Deus dói mais do que o silêncio. É quando você ora para Deus curar e Deus não cura. É quando você ora para Deus abrir e Deus fecha até a portinha, a janelinha que está aberta. Poxa, esse Deus é muito cruel. Esse Deus é muito perverso. Não, esse Deus é responsável. Esse Deus não é aquele filho me perdoe, não quero ofender, e eu acho que aqui não tem. Mas esse Deus não é aquele filho de policial que pega um carro e dá para um filho que não é habilitado, que é de menor idade, e diz assim: se alguém te pegar, diz que teu pai é sargento, diz que teu pai é coronel, diz que teu pai é isso. Isso é irresponsabilidade. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus te cala para te ensinar, e Deus responde não do jeito que você quer, para que você entenda: Ele que é Senhor e nós somos servos. Eu lamento dizer, mas a minha geração só conhece Jesus como Salvador, não conhece Jesus como Senhor. Eu lamento dizer, nós estamos em uma geração que levanta a mão para adorar o Jesus Salvador, mas o Jesus Senhor não conhece, não conhece, não conhece.
e Midian. No seu livro, Jesus Cristo é o Senhor, que nós conhecemos o Jesus Salvador e não nos importamos em conhecer o Jesus Senhor. O Jesus Senhor é o Jesus que Jeremias viu lá na casa do oleiro, que tem o barro na sua mão, que quebra na sua mão, mas que ele faz porque ele está no controle do barro, ele está no controle do barro. Conhecer o Jesus Senhor é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Você não pula essa parte da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua... Não, essa parte não. Então você nunca conheceu o Jesus Senhor, que tem o seu próprio calendário, que tem a sua própria vontade, e que sobretudo não é irresponsável. Se ele não fala, não é porque ele não te ama, é porque ele está trabalhando em você. Se ele fala, mas não fala o que você gosta, é justamente para que você tenha a oportunidade de conhecer o senhorio dele sobre a tua vida. Sim, e se ele não muda certas sentenças, é porque ele tem um propósito. Qual era o propósito de Deus em não mudar a sentença sobre o povo? Qual era? Era punir, era castigá-los, era repreendê-los. Sabe para quê? Para que aquele povo voltasse para Deus, para que aquele povo voltasse à comunhão, voltasse à aliança, voltasse ao pacto, se enquadrasse nos projetos de Deus. A gente quer as mãos de Deus, porque nas mãos de Deus tem milagres, nas mãos de Deus tem cura, tem poder, nas mãos de Deus tem porta aberta, na mão de Deus tem tudo. Mas é injustiça querer só as mãos de Deus. É injustiça querer só o que Deus faz. E quando Ele quer estabelecer a vontade dEle, você foge. Você diz: eu vou parar de profetizar. Lembra que o cantor cantou aqui? Você vai voltar a profetizar. Mas sabe por que o cantor teve que dizer que você vai voltar a profetizar? Porque você parou de profetizar por uma razão particularmente sua. Não foi não, pastor. Foi porque quanto mais eu profetizava, mais eu era apedrejado. Quanto mais eu profetizava, mais eu era caluniado. Quanto mais eu profetizava, mais alguém me caçava. Mas espera aí, quando você orou pedindo para Deus te usar, você não sabia que era assim? Você não sabia que tinha no calendário de Deus sentenças? Na roda de Deus você entregaria sentenças? Porque o mesmo Isaías chega diante do Ezequias e diz que ele vai morrer, mas é o mesmo que Deus usa e diz: volta lá, e diz que vai viver. Porque Deus entrega a sentença de morte, mas se ele vê algo que lhe possibilite mudar a sentença, ele muda, porque ele é soberano. Soberano, ele é soberano. Aleluia! No seu arrependimento, Deus aplica a soberania dele. É o que Deus está fazendo na vida do Abacuque. Deus poderia reverter sim, mas o povo estava completamente contaminado, estava completamente abraçado. Eles tinham se casado com o pecado e não queriam anunciar o divórcio. E o que é que Deus faz? Deus faz o mal triunfar sobre o bem. É por isso que Isaías disse que Deus cria o mal. E esse é um texto bastante discutido em sala teológica. Porque Deus cria o mal, sim. Quando Deus quer punir o seu povo que se acha bom, Ele suscita o mal sobre o bom. Sabe para quê? Para que o povo de fato volte o que é bom. Porque não adianta dizer que é bom como fruto de um passado. Por que é bom? Porque tem a Arca da Aliança lá no Santo dos Santos. É por isso que é bom. Por que é bom? Porque o nosso líder fala, o nosso líder fica 40 dias e 40 noites em cima do monte, e quando ele desce a gente não consegue ver o rosto dele. O nosso líder é homem de Deus. Por que ele é bom? Por que nós somos bons? Porque nós temos a lei diretamente de Deus. Deus nos deu a lei. É por isso que Deus é bom. Nós somos bons porque nós temos o que nenhuma nação tem. Mas vive daquilo que o cantor diz: os sonhos que foram embora, os planos que se perderam. E você vive só do ontem, quando Deus usava, quando Deus fazia, quando...
e parece até que Deus não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Queridos, quantos estão entendendo o que Deus quer conosco esta noite? Eu sei que tem palavras que a gente pula, mas tem palavra que o nosso coração saltita dentro do peito. Eu prefiro pregar para o coração pular do que para as pernas pularem. Eu prefiro isso, porque eu sei, queridos, que o arrependimento vem quando a mudança começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Mudança que vem de Deus mexe dentro e muda fora, não mexe fora e muda dentro. Você pode levantar a mão e glorificar a esse Deus? O meu tempo acaba aqui, queridos, hoje, esta noite. Mas eu queria que você saísse aqui esta noite com uma consciência. Uma consciência mudada. Deus não se calou porque Ele está indiferente. Deus não respondeu o que Ele quis, respondeu o que Ele responde, o que quer, simplesmente porque Ele quer te contrariar. Ele é soberano. Deus não muda sentenças simplesmente porque nós temos um histórico do passado, como muitas pessoas dizem: eu tenho crédito com Deus. Quer dizer que porque você tem crédito do passado, Deus vai compactuar com o teu pecado do presente? Esquece esse negócio. Eu tenho crédito com Deus, eu tenho reservas. Você pode ter a reserva que for, irmão. Se você não tiver uma vida divorciada do pecado, Deus não vai compactuar com você, porque Deus não é conivente com o pecado. O Espírito de Deus não é conivente com a minha sujeira moral e espiritual. E Deus está dizendo para o profeta: a sentença vai acontecer. Os inimigos, os vassalos entrarão. Os caldeus vão acabar com tudo. Mas depois de tudo isso, a lição de moral fará o povo voltar. Irmãos, a gente precisa santificar mais o nosso altar, porque nós estamos vivendo uma geração irresponsável, aonde a gente acha que é de qualquer jeito, é de qualquer forma, é desse jeito mesmo. Deus é bom, Deus é misericordioso. A gente quer que Deus faça tudo e nós não queremos abrir mão de nada. Eu quero tudo de Deus, mas eu não quero dar tudo para Deus. Quando Elias disse assim: Eliseu, você vai ter o que você quer, mas tem uma coisa: você vai precisar ver eu subir. Se você ver eu subir, você recebe. Aí um dia Elias disse assim: olha, fica aqui que eu vou para Gilgal. Eu disse: não. Como é que tu disse que eu tinha que ver, agora tu vai para Gilgal sozinho? Vai nada, eu estou colado aí, ó. Tá bom, eu fico aqui. A gente chegou em Gilgal, agora eu vou lá em Jericó. Tu fica aqui? Não, não vem não. Vou lá também, em Jericó. Quer dizer, se eu chego lá em Jericó, se eu sobe, como é que fica? Aí eu fico só na água na boca. Hã? Não, estou colado em Jericó. Tá bom, eu vou lá para o lugar que historicamente Deus marcou a vida do Jacó. Eu vou lá para Betel. Tu fica aqui em Jericó. Não, esse negócio não. O tanto que tu andar, o tanto que eu vou andar. O tanto que tu cansar, o tanto que eu vou cansar. O tanto que tu se fadigar, o tanto que eu vou me fadigar. Mas tem uma coisa: eu vou fazer tudo isso porque eu quero receber o que há do teu Espírito sobre o meu Espírito. Eu não me importo com o preço, eu não me importo com o que eu tenho que renunciar, eu não me importo com o que eu tenho que deixar, eu não me importo com o que eu tenho que abandonar. Se eu quero Deus, eu tenho que deixar. Se eu quero a ação de Deus, eu tenho que deixar. Se eu quero